Antes de oferecerdes a vossa oferenda ao templo, correi e reconciliai-vos com o vosso inimigo. Esse texto é de Mateus, capítulo 5, versículo 24. Jesus Cristo é perfeito na sua conclamação. Antes de que a gente vá à nossa casa de fé, fazer as nossas ofertas, seria importantíssimo que o nosso coração estivesse em paz. E nenhum coração estará em paz se não estiver reconciliado com possíveis inimigos. Muitas vezes nos encontramos em situações verdadeiramente paradoxais, porque nós frequentamos uma casa de fé, seja ela qual for, mas não temos paz. Exatamente porque deixamos na retaguarda situações complexas e irresolvidas. Temos visto com muita tristeza filhos que há anos não conversam com a mãe, não se dirigem ao pai, não falam com os irmãos, não podem estar felizes, não podem ser felizes carregando essa tormenta por dentro. Se alguém é capaz de romper com sua mãe, já rompeu com a própria vida. Porque nossas mães são o que há de mais sagrado. E nós só nos damos conta disso tarde demais, quando elas viajam para a imortalidade. Há anos, visitando a cidade de Porto Alegre, uma jovem desejou conversar comigo, uma jovem loira quase ruiva, olhos lindos azuis, uma expressão suave, que carregava alguns piercings, algumas tatuagens que eu podia ver através de sua roupagem, no pescoço, nos braços. E perguntei-lhe em que lhe podia ser útil. E ela me disse: professor, eu vivo um problema muito grave. Perguntei sua idade, ela me disse 17 anos. E eu pensei comigo, o que pode ter de tão grave uma moça de 17 anos? Perguntei seu nome e ela me disse Karen. Em que posso ser útil, Karen? E ela me disse, minha mãe, professor. O que há com sua mãe? Eu odeio minha mãe. Digo, não posso acreditar. Eu não posso acreditar porque você é uma moça tão bonita, tão jovem. Você deve estar aborrecida com sua mãe. É natural. Às vezes, nos nossos caminhos, ficamos aborrecidos com as pessoas mais próximas. São elas que nos suportam, somos nós que as suportamos, então ficamos aborrecidos umas com as outras. Mas com ódio da sua mãe, Karen? Sim, professor. Mas por que você tem ódio de sua mãe? Ela baixou os olhos e quando levantou o rosto tinha lágrimas nos olhos. Porque minha mãe é prostituta, professor. E eu disse, e daí? Qual é o problema de sua mãe ser prostituta? Ela é sua mãe antes de qualquer coisa. Mas eu tenho vergonha dos meus amigos, de meu namorado. E lhe perguntei, você alguma vez conversou com sua mãe para saber as razões que a levaram a essa vida? E de cabeça baixa ela meneou negativamente. Eu digo, então, Karen, possivelmente essa vida que sua mãe mantém
seja efeito da frustração de não ter você perto dela. Tenho certeza que você poderá ajudar muito a sua mãe. Não importa como ela esteja agora, Karen. A nossa mãe pode ser o que for, mas foi ela que nos deixou nascer. Há tantas mães certinhas, perfeitinhas, que não cuidam dos seus filhos, que não querem filhos. Há tantas mulheres perfeitas, honestíssimas, mas que não querem saber de filhos. A sua mãe, com toda essa tormenta, deixou você nascer. Converse com ela, Karen. Será que ela ia conversar comigo, professor? Eu falei, tenho certeza que a coisa que ela mais anseia é ter você de volta. O senhor permita que eu lhe escreva, então, uma carta? Eu digo, à vontade. Naquele tempo ainda se mandavam cartas. E ela me escreveu uma carta 1 mês e pouco depois do nosso encontro. Professor, combinei com minha mãe um dia em que nós vamos conversar. E só de marcar a conversa com minha mãe, já estou me sentindo mais alegre. Depois lhe contarei o desfecho. 15 dias depois que eu receber aquela carta, recebi outra, menor, em que ela dizia assim, conversamos nós duas, professor. O senhor tinha razão. Eu nunca tinha dado ouvidos à minha mãe antes. Estamos programando de morar juntas e voltarmos a ser mãe e filha. Eu sempre respondia com palavras de incentivo. 1 mês depois, chega-me outra carta. Alugamos um pequeno apartamento em Niterói, um bairro de Canoas, na Grande Porto Alegre. E resolvemos colocar nossas camas no mesmo quarto para que a gente possa conversar durante as noites. Descobri uma amiga excelente, professor. Minha mãe é minha melhor amiga. E fui recebendo cartas de Karen ao longo de 1 ano inteiro, desde o nosso encontro. Depois de 2 anos, nesse ínter eu ia e voltava ao Rio Grande do Sul. Depois de 2 anos me mandou uma mensagem dizendo que ia se casar. Que sua mãe estava a dama de honra, porque fazia tudo, resolvera tudo, montara tudo para o seu casamento. E me dizia com felicidade, desde que nós fomos morar juntas, professor, minha mãe abandonou aquela vida. Minha mãe é a pessoa mais bonita que eu conheço. E me confidenciou que procurou a prostituição por fraqueza. Eu me afastei. Meu pai morreu quando eu era criança. Ela, muito tímida, não quis arranjar um padrasto para mim, embora vivesse carências afetivas tremendas. E para não ter que se vincular a um homem, e tinha medo que esse homem me abusasse, ela preferiu ficar aventureira, atendendo às suas pretensas necessidades. Ou reais, sei lá, professor. Hoje, Karen é mãe de 2 meninos. Lindos. Um marido notável, um jovem querido que a amou sempre. E é apaixonado pela sogra, que o recebeu como um verdadeiro filho. Essa mãe é um anjo na vida de Karen. É que cuida dos netos para que ambos possam trabalhar. E os netos são agarrados à avó. Fiquei pensando naquele dia longínquo em que aquela jovem me falou após a palestra e que eu pude trocar com ela meia dúzia de palavras. E toda a vida de Karen se modificou
Porque só o amor é capaz de construir felicidade. O que ela guardava no coração não era propriamente ódio de sua mãe, era mágoa, era uma tristeza misturada à sua ingenuidade juvenil, de achar que o mundo todo estava contra ela. O clique era uma conversa, era um entendimento, era conversar em duas mulheres que se queriam bem, que se amavam. Essa felicidade, só o amor é capaz de proporcionar. O amor em nossas vidas. Antes de irdes ao templo para levar as vossas oferendas, reconciliai com o vosso adversário.